que é possível pegar um óvulo, tirar o núcleo de dentro desse óvulo, colocar o óvulo, o núcleo de uma célula madura dentro do óvulo e recuperar o potencial de multiplicação. Quer dizer, você pega o óvulo, que é uma célula embrionária, uma célula com potencial de se transformar numa célula embrionária, arranca o núcleo fora e pega o núcleo de uma célula adulta e põe dentro. Jamais se imaginou que isso fosse possível. Essa foi a grande descoberta deles. Jamais se imaginou que um núcleo de uma célula adulta pudesse ter a capacidade de provocar de recuperar, de fazer o caminho oposto, de recuperar a potencialidade de se multiplicar em inúmeras células. Essa descoberta foi da maior importância, porque isso abre possibilidade do quê? De nós resolvermos um tipo de problema para o qual não há solução técnica nesse momento, que é o problema da regeneração de tecidos. Nós cada vez morremos menos de doenças infecciosas. Hoje há homens de 70, 80 anos e mulheres dessa idade em atividade plena, intelectual, física, etc. O problema, a limitação da vida moderna qual é? É que há certos tecidos que nós vamos perdendo e não somos capazes de regenerar. Quem perde as células beta do pâncreas deixa de produzir insulina e vira diabético. Quem tem um infarto do miocárdio tem uma parte do músculo cardíaco que morre, nós não sabemos repor. Nós sabemos desviar as artérias, etc., para garantir uma certa circulação, ou uma circulação mínima necessária, mas nós não temos condições de repor aquele tecido morto. Se nós tivermos células que em laboratório funcionem como fábricas de tecido, isso vai abrir uma perspectiva na medicina, mas nós patinamos nas doenças degenerativas, porque nós não sabemos repor os tecidos que foram perdidos. Esse tipo de tecnologia oferece essa possibilidade. Infelizmente, isso começou a patinar numa esfera que é a discussão de quando começa a vida humana, de quais são os princípios. Nós nunca vamos nos entender nessa área. Porque se eu perguntar aqui para este auditório o que vai acontecer conosco a partir do momento em que o nosso coração parar, eu vou ouvir as mais variadas respostas, nunca chegarei a uma solução final para esse tipo de problema, porque ela não existe. A fertilização in vitro é um processo altamente ineficiente. O cálculo é que mais ou menos você tem que enxertar vários embriões no útero da mulher para que eles possam, um deles pelo menos, pegar. Ocasionalmente pegam 2 ou 3 e nós temos essas crianças que nascem de bando aí, né? Mas normalmente é muito difícil conseguir um. A eficiência desse método anda ao redor de uns 10% em média. É lógico que há especialistas que dizem que com eles 30%, 40%, 50%, mas a média é muito baixa. Então você, primeiro, prepara vários embriões para escolher os mais viáveis. Esses que não são muito viáveis são desprezados. O que eles fazem com esses embriões? Você acha que não, mas aqui já obtive um embrião, eu vou cuidar da vida, vou congelar e vou... Eles jogam fora. A grande maioria joga fora. Esses que não são bem viáveis servem muito bem para esse tipo de experimento. Eles não são viáveis para serem implantados no útero de uma mulher, mas aquelas células podem ser usadas como fábrica de novos tecidos. O resto dos embriões, eles escolhem os mais viáveis, enxertam e guardam os outros que são viáveis e que teoricamente podem ser utilizados. Esses que vão para a geladeira dificilmente se tornam viáveis outra vez. O Conselho Federal de Medicina proíbe a destruição. Primeiro, não há controle nenhum, ninguém sabe quem congela isso, vão ficar congelando isso a que preço, tem um custo para congelar. E vão congelar durante quanto tempo? E às vezes o casal resolve adotar uma criança, pronto, e desiste daquele processo todo, que não é fácil. A mulher tem que tomar hormônio um tempão para depois poder fazer. Esses embriões que sobram, não há nenhum controle, ninguém sabe, ninguém tem ideia do que acontece com eles. O que os cientistas querem o que é pegar essas células embrionárias e poder utilizar isso para fazer tecidos novos.